Muito bem, voltamos com Roda Viva. Esse é o último bloco do Roda Viva Pernambuco. Hoje o prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, que pertence ao PR, conosco aqui nos estúdios. Os colegas jornalistas, cientistas políticos, batendo papo conosco. Na terça-feira que vem, Carnaval, não tem Roda Viva Pernambuco. A gente só volta na próxima terça-feira, inclusive pedindo a sua sugestão. Como é que a gente coloca e traz os entrevistados? Através das sugestões dos telespectadores. Você participa através dos nossos canais de comunicação, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no blog aldovilela.com.br. Vai lá e manda a sua sugestão de entrevista, tal qual foi a sugestão para que a gente trouxesse o prefeito Anderson Ferreira. Então é dessa maneira que a gente faz o programa, dividindo com você, telespectador. Se você perdeu algum trecho dos blocos passados, entra depois, acessa o Facebook, o Instagram, o YouTube, e esse material fica todo disponibilizado para você. Quem perdeu um trechinho, são 4 blocos de programa, e a gente volta para o último bloco agora com o prefeito. Eu creio que Gadelha queria perguntar, e volto com você, Gadelha. Prefeito, nesse âmbito nacional ainda, você tem aí um período longo, 13 anos de um governo de esquerda, e aí a gente viu uma reconfiguração do governo federal, né, com atores mais à direita, conservadores, e o senhor tinha um posicionamento muito firme nessa pauta conservadora no Congresso. Como é que o senhor vê agora essa virada de jogo, a pauta mais conservadora, cristã, que o senhor identifica como sendo a cara do Brasil? Como é que o senhor vê essa pauta ganhando protagonismo agora no governo federal? Olha, era algo que nós já tínhamos uma percepção, até pela votação expressiva que vinha essa bancada no Congresso e vinha sendo crescente, né? Eu tive 2 mandatos de deputados e via o crescimento dessa bancada. E hoje o resultado das urnas demonstrou que aquela que nós tínhamos como ideia de crescimento se materializou isso em realidade. Então, a sociedade ela espera essa resposta. Eu acho que a nova política ela espera essa resposta. E eu torço muito para que o Bolsonaro, nosso presidente, ele possa implementar todas as ações pontuais que ele, durante todo o processo eleitoral, disse que ia ter, né? Com a sua eleição, a anuência, lógico, do Congresso. Ele foi parlamentar, ele foi deputado, sabe como é complexo o mecanismo da casa, aprovações de projeto. Não basta apenas ter a vontade de fazer, tem que saber fazer, ter pessoas certas para levar a mensagem e o convencimento daqueles parlamentares que ali estão, mas com certeza eu acredito que ele vai vencer esse desafio. Agora, a sua eleição, a eleição do prefeito Crivella lá no Rio de Janeiro, foram parte de um movimento aí que culminou na eleição do presidente Bolsonaro. O senhor percebe dessa forma? Olha, o Crivella, eu acho que nem tanto, porque o Crivella, ele tem um apoio de uma instituição muito forte por trás. Não, o Crivella é universal. Ele tem uma igreja que tem canal de televisão. A Igreja Universal também apoiou o Bolsonaro agora na eleição. Isso, mas ele não seria um representante de igreja. Sim. Eu vejo muito essa questão do Bolsonaro assim, como o nosso caso político. Eu não entrei na política com representatividade de uma igreja isolada, não é? E aí nós conseguimos ter esse perfil, não é, de se comunicar muito bem com o resto da parcela da sociedade e não unicamente com o gueto. Geralmente um candidato, quando ele tem um peso político dentro de um segmento, geralmente vem de igreja. Eu acho que a história política nossa, eu acho do meu irmão, do Fred, do vereador Fred, do deputado federal André Ferreira, ele foge da linha normal da política do segmento evangélico. Talvez não é? o próprio Não sei se também, né? Sim. Não, mas o Manuel Ferreira, ele iniciou a vida pública na Assembleia, com o apoio de uma Da instituição. Era Assembleia de Deus, né? Isso. E aí, com certeza, a gente conseguiu extrair Descolou, esse né? voto, não é? De manter essa relação, mas não fomos lançados na política como representante de uma determinada igreja. Então, conseguimos nos comunicar com o segmento muito bem e com certeza com a sociedade. Então, eu acho que com isso o Bolsonaro tem também essa vantagem. Ele teve um apoio muito forte do segmento evangélico,
certo? Sem ser evangélico. No caso nosso, nós somos evangélicos, né? O Bolsonaro parece que a esposa dele é que é evangélica. Mas ele se tornou, ele frequenta, na né? eleição ele se tornou evangélico. Não, eu nunca vi, eu nunca vi ele disse a que é menção evangélico, né? dele, É, não, eu ele não já vi menção disse. dele dizendo que era evangélico. Sempre era a esposa A e ele esposa com frequentava. certeza. Carol, quer perguntar, depois está sendo. Prefeito, como é que o senhor vê, o senhor como aliado do governo Bolsonaro, os percalços que ele está enfrentando nesse início do governo, com a demissão do Gustavo Bebiano, com a relação com os filhos, essas denúncias que estão vindo agora pela imprensa? Ele vai ter uma pauta importante agora para votar a reforma da Previdência, que é estratégica para o futuro do governo. Como é que o senhor vê? Ele pode ter dificuldades diante dessas complicações do início de mandato? Olha, todo início de governo, ele requer uma atenção redobrada, né? Até porque você vê num clima de campanha e as peças ali vão se ajustando no decorrer do início da gestão, não é? Muitos desejos e sonhos que você tem, né? Você sabe que o mecanismo político é muito burocrático e muitas vezes com o entendimento, com a anuência de duas casas para você aprovar as reformas que é necessárias, não vai ser fácil. E você tem que achar o ajuste do interlocutor que possa conduzir esse processo. O Bebiano, ele tinha esse papel, não é? E após essa saída dele, eu acredito que desarruma um pouco essa equação. Mas nós temos que ter o desejo, não é? Que esse governo acerte. Eu sou aquele político que eu não gosto de torcer contra apenas porque não representa a minha parcela de representatividade política no processo eleitoral. No candidato que eu não votei, então eu vou ter. Voltando ao caso do governo do Estado, eu torço que o governo acerte. Eu torço que o governo reflita e enxergue onde errou. Para que a gente possa, porque a política, ela é uma ferramenta fantástica de transformação da prefeito, sociedade. desculpe interromper, mas o senhor não acha que essa chapa, Armando Monteiro Neto, Fred, não foi uma chapa fraca não, Mendonça, Bruno, não foi uma chapa ruim não de vender o peixe, tanto é que não conseguiu êxito? Olha, eu acho que o processo eleitoral, nessa construção dessa eleição, havia uma unificação muito forte de um grupo de oposições, né? Sendo que o governo que está aí, ele... Mas lembre que ficou um samba do crioulo doido. Até o final, o Bruno não sabia se ia ser senador, candidato. A eleição ficou por 20 mil votos para ocorrer o segundo turno. Então, foi uma eleição disputada. Não pode se dizer, até porque numa eleição de segundo turno... O senhor não acha que puxou para baixo, não? Mendonça não puxou para baixo, não. Bruno não puxou para baixo, porque estavam ligados a Temer. De última hora, Bruno gravou vídeo apoiando o Bolsonaro. Eu vou mais além. Essa campanha foi uma campanha federalizada. Não é? E o percurso da campanha presidencial, se você acha que foi conturbado o processo no estado de uma eleição, imagine federal. Onde houve um candidato a presidente da República sendo esfaqueado, onde candidatos feito um Geraldo Alckmin, que você achava que ia ter um bom resultado eleitoral. Então, essa eleição... Mas você acha que esses 20 mil votos de diferença não foram... Se o nome fosse um pouquinho melhor, não tinha conseguido não ter essa diferença? Que nome seria se não fosse Armando Monteiro? Olha, eu não sei assim dizer, até para a gente fazer uma previsão do que ocorreria, né? Sim, mas porque não tinha. Mas, olha, o processo eleitoral, ele, quando eu volto a dizer que eu acho importante que haja várias candidaturas para que o processo ele seja bem debatido, com novas propostas, vocês há de convir que é uma campanha de 45 dias, uma campanha, um tiro curto, aonde quem não tem espaço, vamos dizer assim, na de TV, composições no rádio, né, completamente diferente, uma campanha típica. E agora no que vem não tem mais a coligação, chapa, né? Não tinha mulher da chapa, né? Da chapa de Armando, por exemplo. Também não tinha mulher, né? Então eu acho que isso são fatores que... E o que mais atrapalha, eu acho que foi essa questão da federalização da eleição. Perfeito. Eu acho que se o candidato, o Armando, ele tivesse posicionado ali ao lado do Bolsonaro, tivesse tido aquela postura... Não houve esse posicionamento, né? Em nenhum momento... Foi muito confuso, Armando então, disse que ia votar de jeito nenhum, né? Bruno se escondeu só no final e disse que ia votar. Então, deve ter prejudicado, sem dúvida alguma. Prefeito, eram dois ex-ministros de Temer. Exatamente. Que estavam mal avaliados no Estado. Temer, o temido.
Prefeito, a gente não poderia deixar de tocar no Estatuto da Família, né? Assinatura do projeto que diz que a família é formada por homem e mulher, né? O senhor até disse que é segundo a Constituição Federal que diz isso. Não sou Mas eu. o senhor não se preocupa com um confronto aí com o movimento LGBT, né? Que tem essas... Não concordaria Esse com embate essa eu já forma? enfrentei há um bom tempo atrás, mas eu não tenho dificuldade em falar sobre ele. Veja só, quem diz que esse formato de família não sou eu e nem muito menos o projeto. O projeto ele tinha mais de 14 artigos. Cuidava sobre a questão de psicólogos psicossociais para as famílias, cuidava sobre vários assuntos relacionados à família. E um dos itens tratava sobre o conceito. Na hora que você elabora um projeto, você, para textualizar qual seria o conceito, o que é que eu fiz? Extrair da Constituição o parâmetro para que aqueles artigos contemplassem a família. Qual era a família que estava escrito na Constituição? Então, quem formatou... E criou-se uma celeuma em torno do projeto Estatuto da Família, dizendo que o projeto Estatuto da Família se resumia ao conceito de família. Isso não tinha nada a ver. Até porque quem descreve o conceito de família não é o projeto, era a Constituição. E depois houve até um parecer de Ives Gandra, né, que é um jurista muito famoso e renomado, dando a total constitucionalidade sobre isso. Se preocuparam em discutir o conceito de família e esqueceram da coisa mais importante, que eram vários artigos de políticas públicas direcionados para o bem-estar da família. Então isso foi uma confusão muito grande, que realmente deu uma visibilidade para o projeto muito grande, nacionalmente, e eu confesso a você que foi importante que houvesse isso, até para poder esse debate, que naquela época poderia ser intitulado como conservador, mas demonstrou que a sociedade hoje... Mas não é? o que o senhor acha da família formada por 2 homens e 2 mulheres? Qual por exemplo? conceito que eu... Qual a sua opinião pessoal, por exemplo? Não entendi. Sobre o Uma família- LGBT, o que é que o senhor Olha, acha meus de homem princ- casar com homem e meus mulher casar com princípios, mulher? Eu falo sempre que meus princípios cristãos eu não abro mão. Isso no meu conceito, certo? Bíblico, Sempre foi e assim. onde que eu aprendi, eu não concordo com esse tipo de união estável. Até porque se eu soltar dois casais homossexuais, a continuidade, né, da vida humana não seria prolongada, não é? Então, como é que eu posso, se biblicamente nós aprendemos que o conceito de família é a união entre homem e mulher? Então, esse é o tipo de polêmica, mas veja, isso são princípios. Mas né? aí, eu acho que é a questão de coerência, o senhor verdade Sempre seja dita, mantive, né? O senhor sempre defendeu eu sempre isso, tive, sempre... e eu vou te responder Inúmeros algo. embates a gente já teve, eu vou te mostrar algo agora, eu vou te mostrar algo, Aldo, que você, eu acho que não sabe, sabe. Para você ver que eu sei separar muito bem os meus posicionamentos como cristão do meu cargo que eu exerço, certo? Hoje, a primeira guarda municipal transexual é da Prefeitura de Jaboatão. Então, demonstra, eu convoquei um concurso público, o qual veio uma primeira transexual que faz parte da guarda municipal. É tratada da mesma maneira que são os demais guardas municipais, sem preconceito e sem nada. Perfeito. Eu não estou Parabéns. aqui nem para criticar. Parabéns. Agora, minha convicção, a questão do que você me perguntou sobre o casamento, eu sou totalmente contrário, até porque são os meus princípios. E até uma caso, deficiente agora assumiu uma secretaria também, não foi? Também prefeito, nós que teve estamos a maior ampliando para acessibilidade, todo o complexo está sendo adaptado para poder atender também as pessoas, não só ela, como outros deficientes físicos também fazem parte hoje da nossa gestão. Parabéns. Governamos para todos. Só para continuar na conversa dos costumes, a gente está há alguns dias do carnaval. Jaboatão tem carnaval ainda? Tem dinheiro para carnaval? Jaboatão, ele Como não tem, é o carnaval de Jaboatão? Jaboatão não tem tradição para o carnaval. Tem mais rápido, né? não tem Hoje mais. tem assim, a convocatória com blocos carnavalescos, mais regionalizados nos bairros, né? São todos ali nos bairros. Mas assim, a prefeitura não realiza um ato Evento na de um, praia, de um ponto de carnaval específico, porque até porque não tem tradição a Quando nossa Elias cidade. Gomes era prefeito, ele fazia essas festas aí, né, com alguns produtores de eventos aqui, sempre deu rolo esse negócio. Sempre né? deu. E Cláudia Leite, aí o senhor preferiu não fazer sei se nada pagou. disso. Eu não sei não. Tem Réveillon, né? Tem. Réveillon, eu posso lhe dizer que é o melhor Réveillon de Pernambuco. E é Nós barato, colocamos é gratuito, né? E para você ter ideia, o nosso Não, para a Réveillon... prefeitura, para os prefeitura povos. gasta. Custo, nós não gastamos, eu acredito que foi 200 ou foi 300 mil reais
numa realização Fogo de artifício. de 8, são quantos minutos? São 13 minutos, se eu não me engano. O Recife acho que foram uns 15, porque o prefeito são disse que na 13. verdade tinha um olheiro do Recife para olhar lá em Jaboatão. Não, e o interessante, Se eu estourava mais forte. o Réveillon de Jaboatão, o interessante é porque nós montamos nas entradas da orla, são 3 pontos, tem revista, pessoas não podem entrar com vidros. Perfeito. Então é um carnaval, você falou em carnaval, agora me confundiu. Réveillon. Um Réveillon para a família, Perfeito. um ambiente Então, completamente, tem um pátio feito para as crianças, onde que tinha também apresentadores, pessoas, cantores para público infantil. específico. E no dia 1º de janeiro temos o Dia de Ação de Graça do município. Perfeito. Onde que é no Centro Cultural Miguel Arraes. Então são 2 festas que comemoram a entrada do ano. Ok. Bom, prefeito, chegamos ao final do nosso bate-papo. Obrigado pela sua... Rápido, né? Obrigado pela presença. Falou-se um pouco da gestão. Claro que o senhor, como presidente de uma legenda, como integrante de um clã político, né, a gente não poderia conversar muita coisa aqui em relação à política, mas eu queria que o senhor fale um pouco da gestão e eu espero que o senhor venha aqui em outra oportunidade, tá bom? Com certeza. Muito agradeço essa oportunidade. Estamos sempre aqui à disposição. Obrigado. Colegas, obrigado pela atenção. Jairo, Arthur, Ulisses, Priscila, obrigado. Carol, Tassiana, obrigado. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado. Para você que nos acompanhou, muito grato pela atenção. Siga-nos nas redes sociais. Até o próximo encontro. Um bom carnaval para quem gosta. Para quem não gosta, um grande carnaval também. Até o próximo encontro.